Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mente e Corpo comigo, Keila Santos. E hoje eu quero te fazer um pedido muito especial. Escuta esse podcast com muito carinho, com muita atenção, porque tudo que vamos falar aqui hoje pode salvar a tua vida ou a vida de quem você ama. Vamos falar sobre superação, mas também vamos falar sobre depressão, transtorno da ansiedade, desejo de tirar a própria vida, falta de esperança. E para contribuir com o nosso podcast, eu tenho aqui uma convidada muito especial que vai abrir a sua vida, vai contar a sua história de superação e de dor, mas principalmente de superação. Keila, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por abrir a sua história aqui conosco. Se apresente, eu quero que você se sinta à vontade para inspirar pessoas e me ajudar e ajudar outras pessoas a salvarem as suas vidas. Com muita alegria, Keila, eu quero já te agradecer, né? Eu sou muito grata por essa oportunidade. É um momento ímpar na minha vida. Estou muito feliz em poder, através, né, desse meu depoimento, poder alcançar outras vidas, né? Levar uma mensagem de esperança, né? Que há esperança. Há um jeito, há uma cura para a depressão. Esse é o nosso grande intuito, né, Keila? Keila que entrou em depressão profunda, chegou a ter depressão profunda, perdeu 14 quilos, né, por conta da depressão. Keila, fala pra gente como era a sua vida antes da depressão, né? Porque muitas pessoas dizem, eu entrei em depressão do nada. E a gente sabe que não é do nada. Não. Então, é importante você falar um pouco como era a tua vida antes, né? Era normal, era festa, era boa, era perfeita? Ou não, realmente você já sentia algo, mas vivia tão no automático que não percebia até a depressão chegar e você dizer, não, agora eu vou precisar ter mais atenção. Conta um pouquinho da tua história. Então, Keila, tudo começou quando eu tinha apenas 15, 16 anos. Né? Na verdade, antes disso, eu já tinha sintomas, mas eu não conseguia ainda identificar. Eu sentia uma tristeza muito grande pela perca do meu pai, quando ele faleceu, que eu tinha 8 para 9 anos. Né? Então, eu já sentia uma tristeza muito grande e tudo, por mínimo que fosse que eu passasse, eu pensava, eu passo por isso porque eu não tenho meu pai. E isso foi comigo todos os dias. E aos 15 anos, eu engravidei, né? Ainda uma criança. Eu engravidei e também foi algo muito novo, assim, para mim. E eu comecei a ficar me sentindo muito perdida. E já procurando médico para o acompanhamento da gravidez e tudo mais. Então, o médico ali já passou remédio para mim. Já identificou que tinha um quadro depressivo. Já identificou que tinha quadro depressivo, né? Eu tinha crises de choro. Inclusive, eu tinha crises, assim, de bater na barriga, porque eu não entendia tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E como eu já tinha uma tristeza dentro de mim, era tudo muito confuso. Não pela gravidez, mas como era que ia ser dali para frente, já que eu carregava o trauma de não ter o meu pai. Como de era não ter que apoio. Isso, como era que ia ser? Se eu já sentia a tristeza por não ter o meu pai. E naquela situação, como era que ia ser? Porque tudo muito difícil, né? Sim. Então, ali eu já comecei tomando medicação. Aos 15 anos, aos já 15 na gestação, anos, na primeira gestação. Isso, já na gestação. Então, tomava, parava. E assim foi durante todo esse tempo. Eu tinha 15 anos, 30 anos. Foi 25 anos, né? 25 anos. Foi 40, né? Que você chegou até a depressão profunda mesmo e Sim. Foi com 40? Sim, com 40, né? Eu já comecei, assim, a identificar que já estava chegando já a um nível máximo de ficar insuportável, né? E você chegou a perder 14 quilos, né? 14 quilos. Perdeu 14 quilos. Fala, quais foram os sinais, assim, que você percebeu da depressão profunda, que você disse assim, não, eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais esperança. Fala para que as pessoas que estão nos assistindo se reconheçam, né, e possam identificar nelas os sintomas que por muitas vezes as pessoas banalizam, as pessoas generalizam, normalizam e até romantizam, né? E é importante que a gente fala, por isso que o podcast, o nome é Rompendo o Silêncio, para que a gente possa falar de algo profundo que as pessoas temem a falar. Mas aqui a gente tá para falar a verdade, e aqui a gente tá para realmente você se dispôs a abrir o seu coração e a sua história
para ajudar outras pessoas. Então, fala no começo, certo que você já vinha com esse quadro depressivo desde os 15 anos, mas foi algo que você foi lidando, nasceu menino, e os compromissos, a vida, e foi levando. Sim. Né? Sim. Quando chegou aos 40 anos, foi que realmente veio à tona, veio à tona. Tudo Isso. com muito mais potência. Muito mais potência. E como foi que você se sentiu? O que foi que veio que você disse assim, pronto, agora já não quero mais viver, já não faz mais sentido? Então, porque na minha concepção, diante de tudo que eu já havia passado, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Independente de qual fosse a religião, que fosse católica, que fosse evangélica, eu sempre buscava a Deus com muita fé. Sim. E uma vez até eu conversando com minha avó, já no período que eu estava na depressão bem profunda, eu falei para ela que, tipo assim, eu não sabia mais o que fazer, porque ela até disse assim, mas você tem tanta fé? Eu disse, pois é, mas eu já venho de uma religião, já entrei na outra e eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo mais. Então, assim, eu já, na minha concepção, eu já tinha buscado de tudo. De tudo. E não era falta de fé. Por mais que as pessoas falassem, né? Tenha fé, faça isso, faça aquilo. Às vezes batia de frente comigo, porque eu sabia o quanto eu fazia. Sim. Quanto eu lutava com a minha fé para conseguir, né? Para tentar sair daquela situação. E quando eu me deparei nesse momento que eu não me encontrava mais, eu não via mais saída, então bateu aquela tristeza, aquela angústia que é insuportável, uma dor de impotência, né? E estar no meio do caos, que nada mudou e eu não conseguia mais mudar nada e nem sair dali. Não via saída, né? Não via saída. É um desespero, né? Total. Era um desespero total. E eu assim, eu lembro que na igreja, que eu sempre, como eu falei, sempre fui de muita fé, eu buscava mesmo, às vezes eu passava a semana inteira indo para a igreja, os 7 dias da semana, sabe? Eu buscava incessantemente, assim, sim, a cura. E eu cheguei ao ponto que não bastava, não estava conseguindo. Não. E não era falta de fé. Sim. Era a falta de esperança, é diferente. De esperança. De esperança das coisas mudarem, porque você já tinha tentado de tudo. Sim. Né? Já tinha tentado de tudo. E quando você tenta todos os meios e não vê uma resolução, você vai perdendo a esperança, vai perdendo como é que eu posso dizer? É a esperança mesmo, né? Perdendo a esperança e tipo assim, você já não consegue mais pensar, eu vou fazer isso agora, eu vou trilhar esse caminho aqui que agora vai dar certo, porque a nossa fé é a base de tudo. Sim. E você vai ficando totalmente disfuncional, né? Totalmente. Não tem mais um norte. Não. Fica sem norte, não. Fica sem ordem. A ordem nem de visão, nem de ação. E é o que mais a gente escuta, né? Tenha fé, lute, faça. E quando a gente tem essa consciência que a gente está lutando, que está fazendo e não está conseguindo, então bate a tristeza. Bate a impotência, né? E diz assim, pronto, aqui foi o fim. E o desespero. E o desespero. E o desespero. E, Keila, aconteceu algo que você dissesse assim, olha, para que a depressão viesse à tona com toda a potência, para que eu entrei em depressão profunda por esse motivo? Ou não? Você tem consciência que foi a somatória de muitas coisas ao longo da tua vida? A somatória. É sempre a somatória, né? Sempre a somatória. Não tem algo que diga assim, foi isso ou foi alguém. Não. É um conjunto de tudo que acontece, de tudo que a gente passa. Existia uma causa, né? Existe. Que a gente vai chegar lá na causa. Sim. Existia uma causa, mas a somatória de muitas vivências, experiências, aprendizados, decepções, frustrações, vai potencializando, vai, na verdade, somatizando para que todo o sintoma seja potencializado. Isso. O acúmulo, né? O acúmulo de coisas. Nossa mente não dispensa nada, ela vai acumulando. Ainda ontem eu falei que é sobre qualquer uma outra doença. É igual qualquer uma outra doença. Se a gente não cuida bem da nossa alimentação, né? Se a gente come qualquer coisa de qualquer jeito, a qualquer hora, então ela vai nos causar algo lá na frente. Sim. De repente não é amanhã que a gente come hoje. Sim.
Mas em algum momento vai vir a consequência. Do mesmo jeito é a saúde mental. Exatamente. E as pessoas ainda negligenciam, achando que a saúde mental é algo filosófico, é algo que paira aqui na nossa cabeça e a gente escolhe se ela vai ficar ou não. Não. Né? E, por exemplo, quando a gente fala de um câncer, né? Um câncer de mama, todo mundo tem a consciência que se não tratar um câncer de mama, ele vai se estender para outros órgãos. Sim. Ele vai, né, ser disseminado para outros órgãos. Já com a saúde mental, não, deixa para lá, né? Depois eu vou. É assim mesmo. Vou dando um jeitinho, eu vou pro bar, eu vou pra festa, eu vou pra amigo. E nada disso vai resolver, né? Tem aquele aqui, prova viva, que tentou de tudo, inclusive também festas, amigos, se divertir, se distrair, né? Porque as pessoas também falam muito, né? Sim. Muitas pessoas, quando você diz, eu tô depressiva, eu tô passando por... vai se divertir, vai pro bar, Isso. vai conversar, né? E não vai resolver, né? Pode até dar uma amenizada no sintoma, naquele momento, né? Mas na causa, não. E o caos vem dobrado depois. Vem dobrado depois. Keila, num período mais crítico, né, da depressão, naquele momento que você perdeu os 14 quilos, que você ficou realmente totalmente debilitada, né? A gente hoje sabe que a depressão é a doença que mais debilita o ser humano no mundo, né? E a que mais mata hoje no mundo. Você tentou contra a sua própria vida. Sim. E eu gostaria que você falasse pra gente como foi. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas eu sei também que é algo que você fala porque você sabe que assim pode ajudar outras pessoas a quebrar esse tabu, né? A romper esse silêncio, porque é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser, é real, não é algo fictício, não é algo inventado, é algo real. E tem pessoas nesse exato momento que estão tirando a sua própria vida, que estão tentando contra a sua própria vida. Então, a gente precisa falar, precisa conscientizar e precisa abrir, né, esse espaço para que a gente possa falar abertamente, sem preconceito e com muita empatia, com muita consciência e com muito cuidado, né, com respeito a você que já passou por isso e por pessoas que estão passando. Fala pra gente como foi. Falar sobre isso para mim hoje não dói. Que bom. Isso não dói. Não dói. Não dói, pelo contrário, assim, pelo que eu vivo hoje, eu sempre digo que nada mudou. Na minha vida até agora, nada mudou, mas eu mudei. Mas você mudou. E mudou muito, né? Muito, graças a Deus. E mudou muito. E quando a gente muda, tudo muda. Tudo muda. Tudo, né? muda. Tudo muda. É verdade. Eu mudei. E falar sobre esse momento, que é bem delicado, e algumas pessoas dizem que é um momento de fraqueza. Não é um momento de fraqueza. Não. Precisa ser muito forte para você tentar. Precisa ser muito corajosa, né? Muito forte, muito corajosa para você, ou corajoso para dizer assim, eu vou fazer. Eu não vou mais prolongar isso. Isso, exatamente. Então, assim, não dói porque passou. Você venceu, né? Eu venci, eu estou aqui. Então, assim, não dói e eu falo, assim, com muita alegria pela pessoa que eu sou hoje, pela maneira que eu tento viver hoje. E como eu digo, nada mudou, mas eu mudei. Então, para mim, é uma vitória muito grande. Sim. Poder dizer para você, que talvez está aí pensando que não tem mais jeito, que chegou ao fim. Não chegou ao fim. Do jeito que você tem sido forte para aguentar até agora, seja forte para buscar a ajuda certa, né? E sair desse quadro. Está atenta aos sinais, né? Porque eu conheci Keila, foi um sinal, né? Sim. Foi um sinal. E buscar a ajuda correta. Então, naquele momento, eu já não tinha mais o que fazer. De mim, eu já não tinha mais o que fazer. Das pessoas que viviam mais perto também, tenho certeza que dentro do que puderam, faziam. Não tinha mais jeito, né? E já ninguém tinha mais paciência, ninguém aguentava mais. Hoje eu entendo, né? Porque uma pessoa que tem depressão profunda, ela se torna melancólica, né? E uma pessoa melancólica, ela é difícil de se conviver. Sim. Né? Porque se torna pesada. Sim. Se torna uma pessoa pesada, cansativa, exaustiva. Né? Porque ela se torna uma pessoa melancólica. Então, nem todo mundo consegue conviver. Sim. Quem fica é porque ama muito. Sim. Quem fica é quem ama muito. Porque nem todo mundo realmente aguenta. E não é por maldade, é porque realmente se torna um fardo do qual a pessoa não sabe nem como resolver. Isso, né? Ela não tem ferramentas para poder resolver.
Então, quando eu cheguei nesse momento, que já não tinha mais jeito, as pessoas, como podiam, já tinham me ajudado, e eu não tinha saído daquele caos, eu disse, pronto, então a saída para mim vai ser essa. Essa vai ser a saída. Acabar com tudo. Eu vou resolver dessa maneira. E eu não tive nenhum momento medo, nada. Eu tinha medo que desse muito errado. Né? Eu tinha medo que desse muito errado. Mas, assim, não tinha medo do que fosse acontecer, de como ia acontecer, de como seria o depois, não. Para mim, era a solução. Era aquilo ali e acabar com tudo aquilo que eu sentia. Porque só quem passa é quem sabe. A dor profunda que é, né? A dor profunda que é. Nunca julgue, nunca diga que é falta de Deus, nunca diga que é preguiça, nunca diga, porque eu ouvi, olha, do que você imaginar, eu ouvi. Eu não conseguia trabalhar, eu ouvia que era preguiça, era irresponsabilidade. Era porque eu não queria, é porque eu queria ter vida boa, né? E eu ouvia que era falta de Deus, eu ouvia que era falta de fé. E a dor só potencializando. Só potencializando. Que era a falta de Deus, que aquilo era o demônio, que eu fosse para a igreja. Eu vivi 5, 6 anos, sempre foi muito intenso minhas idas na igreja. E os últimos 5 anos antes de chegar ao quadro mais grave, era mais intenso ainda na igreja. Então, ninguém mais do que eu sabia o quanto não era a falta de Deus. Sim. Né? Ninguém conhece mais sua fé do que você mesmo, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei a esse caos, que ninguém mais entendia, ninguém mais tinha o que fazer, muito menos eu, foi quando eu disse, então, pronto, a solução vai ser essa. Não tem mais o que fazer. Eu já não aguento mais. E foi quando eu tentei. Eu tive a oportunidade, porque eu vivia sozinha. Eu já não estava mais no ciclo de família. Então, eu estava morando sozinha novamente e eu tive a oportunidade de fazer. E tentou mais de uma vez? Não, uma vez. Uma vez. Mas pensou por longos Várias tempos. Vezes. E manipulou. Sim. Estudou. Estudei. Porque geralmente é assim. Ninguém tira a própria vida do dia para a noite. Não. Não é assim. Hoje eu não me acordei bem, vou tirar minha vida. Não é. Gente, não é. É um caso pensado. É um caso muito bem pensado e por anos, às vezes por muitos anos, a pessoa está aí traçando estratégias, como você mesma falou. Eu lembro que a gente fez uma live e você falou. Eu tinha medo de tomar um remédio e não morrer. Eu tinha medo de tentar e não morrer, porque eu poderia ficar em cima de uma cama e ser pior. Então, a pessoa, quando ela tenta contra a própria vida, ela começa a estudar um meio mais eficaz. Isso. Mais eficaz, né? Então, vem um período longo, não é do dia para a noite. Então, por muitas vezes, a pessoa dá muitos sinais, a pessoa pede muita ajuda. Só que o ser humano subestima. Sim. Né? O ser humano subestima tanto a nossa mente, como também a dor, né? A dor, a potência da dor. E você falando, eu lembrei que muitos dos meus pacientes também falam isso. Ah, doutora, eu estou indo para a igreja praticamente todo dia. Eu estou buscando a Deus. É um erro. É um erro. Não estou dizendo que é errado ir para a igreja nem ter fé. É um erro querer tratar uma doença na igreja. Porque quando a pessoa tem um câncer, mesmo que vá para a igreja, mas vai para um médico. Sim. Né? Quando a pessoa tem uma diabetes, mesmo que vá para a igreja, que seja uma pessoa cristã, católica, evangélica, sei lá, tenha fé, ela vai para a igreja, faz suas orações, mas ela toma um remedinho dela. Sim. Ela faz a dietinha dela. Ela vai para o médico. Mas as pessoas têm esse mito, né, de dizer assim, na igreja resolve questões emocionais. Não, na igreja resolve questões espirituais. Exatamente. É diferente. São coisas totalmente diferentes. Totalmente. Então, é importante a gente falar sobre isso. É muito boa a sua fala, de dizer que passou 6 anos lutando dentro da igreja, buscando, né, Deus cada vez mais, mas só que é uma doença, gente. Deus opera milagre, opera, eu acredito, sim. Mas ele dá o entendimento ao homem para que possa ajudar, para que possa fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Então, essa sua fala é bem pertinente, é muito importante para que as pessoas parem com isso. De você chegar e dizer, estou com depressão, vai para a igreja, é falta de Deus, estou com transtorno de ansiedade, vai para a igreja, vai orar. Não é assim, não é. Vai buscar um profissional capacitado. E assim, Keila,
veja só, durante esse tempo que eu fiquei no caos mesmo, eu conversava com Deus assim, ó, até agora nada resolveu, não está acontecendo nada. Então, o Senhor não quer fazer nada, não vai fazer nada, então eu vou fazer, porque eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Me ajuda para que dê certo eu fazer do jeito que eu estou falando, do jeito que eu estou pensando. Era assim, como eu não tinha mais ninguém para conversar, não tinha mais ninguém, eu passava 8, 15 dias trancados sem ninguém se comunicar comigo. 15 dias trancados sem ninguém se comunicar comigo. É um caos mesmo. Um caos. 15 dias eu ser trancada num apartamento sem ninguém lidar. Você é um milagre. Eu sou. Você é um milagre. Eu sou. Você é um milagre. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu não tenho vergonha de falar. De falar. Que não bom. Não tenho vergonha de falar. Eu sou muito feliz hoje em poder testemunhar isso. E o que eu mais quero é que outras pessoas acreditem que há uma saída e procurem, ou quando essa oportunidade aparecer, né, que agarre essa oportunidade. É. Porque, no fundo, a gente não quer... Eu lembro quando eu fui para a sessão a primeira, que é a de avaliação. De avaliação. Aí você me perguntou assim, você tem certeza que você queria morrer ou você queria tirar aquela dor? Aí eu falei, então, eu acho que eu queria tirar aquela dor. Queria tirar aquela dor. Quero tirar essa dor. E quando eu olho para umas fotos minhas, que eu tô nas festas dessa finura. Com o olho opaco. Cadavérica. Sem brilho no olhar. Sem brilho, sem nada. Mesmo assim, ali ainda fantasiada, né? Ainda tentando, né, viver alguma coisa. É que eu tenho a certeza que eu não queria morrer. Eu queria me livrar daquela dor. Daquele caos, e eu procurava tudo para ver se tinha jeito, né? Então, realmente, a gente não quer morrer. A gente quer se livrar. Se livrar da dor. Então, quando eu passava aquele tempo de 8, 15 dias sem ninguém falar comigo e tal, eu digo, não, então a solução vai ser essa. E foi a fase que eu mais falei com Deus, porque não tinha ninguém. Ele era o maior refúgio, meu espiritual, né? Sim. O meu espiritual gritou o tempo todo, que ainda estava ali vivo, né? Sim. Era quem falava o tempo todo. Então, era eu e Deus. Era os gritos de misericórdia mesmo, né? Dizer assim, Senhor, olha para mim, se não resolve, pelo menos me liberta dessa dor. Me livra. Me ajuda para que eu saia daqui, eu suma daqui. E é bem importante essa sua fala, né? Porque aí prova ainda mais o quanto, neste momento, a ligação com Deus ainda fica mais estreita. Muito. Porque é o único meio que a pessoa encontra. Porque se ninguém apoia, se ninguém está ali apoiando, ninguém já nem aguenta mais, né? Não tem mais recursos. Então, pelo menos Deus, ele não vai estar me julgando. Eu penso que você pensava dessa forma. Dessa forma. Deus, o Senhor é o único que me entende. Que não vai me julgar. Que não é preguiça, que não é irresponsabilidade, que não é falta do Senhor. Sim. Sabe? Não é nada disso. Então, o Senhor sabe. Então, por que eu ainda estou aqui? É porque é uma dor tão insuportável, né, Keila? Você que passou pode falar com até mais propriedade. Eu estou com mais de 5.000 pacientes. Minha maior demanda é realmente depressão profunda e tendência suicida, transtorno da ansiedade generalizada. Mas eu não posso falar dessa dor com tanta propriedade quanto você que sentiu, que passou, né? Eu suponho, eu imagino, né? Eu tento compreender, mas dizer que sinto, eu não vou conseguir, nem ninguém nunca vai conseguir. Não. Mas pelos relatos dos meus pacientes, né? É uma dor tão profunda, é uma dor tão insuportável, que é como se você tivesse realmente no meio de uma guerra, de um caos, que você não sabe para onde correr. Sim. É porque fica difícil da gente contextualizar. Não tem explicação. Algo que só você consegue sentir, né? E às vezes a gente não consegue nem passar. Tão grande é essa dor. Tão intensa, né? Não consegue. Porque se a gente conseguisse, vê só, se a gente conseguisse passar o tamanho dessa dor, as pessoas entenderiam, talvez. Ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil. Se a gente conseguisse passar, né? O quanto estava ali doendo. É igual você, por exemplo, chegar na cena de um acidente. Você chega na cena do acidente e vê uma pessoa ali toda estraçalhada, quebrada, sangrando. Você consegue, agora mesmo, eu estou falando, estou imaginando aquele caos de um acidente, aquela pessoa toda quebrada ali, eu consigo sentir
né? A gente consegue sentir, porque eu tô vendo, é visível. Agora, uma pessoa chegar e falar assim, eu tô sentindo uma dor imensurável, mas eu tô andando, eu tô falando, eu tô comendo, eu tô rindo, eu tô indo sair com as amigas, você fica assim, que dor é essa? Eu não consigo imaginar, né? Agora, quando é algo visível, que, por exemplo, um acidente, uma perna quebrada, uma fratura exposta, é visível, eu consigo mensurar, porque eu tô vendo, né? Já sem ver, fica difícil de mensurar realmente. E fica difícil de se expressar, Sim. de dizer o quão é grande essa dor insuportável, né? Keila, para que as pessoas, né, que estão nos assistindo também consigam identificar quais eram os sintomas que você sentia quando você chegou realmente à depressão profunda. Quais foram os sintomas, os comportamentos que você disse assim, poxa, eu já não sou mais a mesma. Eu não sou mais aquela Keila que pelo menos tinha vontade de viver. Quais foram os sintomas? O que era que você sentia? O que insônia? O que foi? Qual foi o pacote que veio junto com a depressão? Eu sentia lá por 2020, eu acho, foi quando ela já começou intensificando muito, né? Eu já não tinha mais aquela disposição e nem raciocínio mais para trabalhar, que foi o que eu sempre fiz a minha vida inteira. Sempre gostei muito e sempre tive a necessidade de trabalhar muito. Trabalhar. Então, eu já comecei a perceber daí que eu já não tinha mais tanta disposição. E aquilo, assim, quando a gente já não tem mais disposição, já não quer mais algo que é essencial na nossa vida, então... Tem algo muito errado. Já tem algo muito errado. Porque, no meu caso, até hoje, sem o trabalho, eu não vivo. Não é nem sobrevivo, é não vivo. Sim. Sem o trabalho. Então, quando chegar nesse caos, então... já era. Tá muito Então, difícil. ali começou eu já percebi que eu já não tinha mais disposição, já não queria mais. Né? Eu já não tinha mais paciência, aquilo para mim já estava muito pesado. E ali começou com toda a tristeza, toda aquela sensação de que não conseguia mais, que não queria mais. Então, eu às vezes tentava buscar alguma saída, alguma esperança em alguém. Sim. Num relacionamento familiar. Eu achava que a solução seria ter aquelas pessoas para ver se resolvia. Mas aí era dentro de mim. Sim. Né? Então era muita tristeza, era insônia. Muita insônia? Muita insônia. Muita. Eu cheguei a tomar 8, 10 comprimidos por dia. Não, muita coisa, né? Eu tomava, tinha alguns deles que tinham algumas composições que já não me serviam mais. Né? Eu tomava, eu dava um cochilo de meia hora, com meia hora eu já acordava. Já acordava. Então, ali já tinha debaixo do travesseiro, e eu já nem precisava mais da água, só colocava na boca e já engolia. Então, assim, era tristeza, insônia, era perca de apetite, coordenação motora também eu já não tinha muita, né? Tomando essa quantidade de remédios. Exatamente, a quantidade de medicação. Então, ali mexia com todo o organismo, né? Sim. Todos os órgãos. Coordenação motora que já não funcionava mais, o estômago já não aguentava mais também. Então, era tudo que você imaginava, de tristeza, insônia, vontade de chorar. Muitas crises de choro. Crises de choro, falta de ar. Que aí que vem as crises de ansiedade, né? Crises de ansiedade, muita falta de ar. Era crise assim que eu pensava que eu sumia de verdade. O ar, parece que faltava oxigênio no cérebro e eu pensava que naquela hora ali... Ia morrer. E o isolamento, né? E o isolamento. É o isolamento. É o que mais a gente quer, né? Principalmente quando eu me olhava, que eu me via definhando, né? Sumindo. Sim, já nem se reconhecia mais, né? Já nem me reconhecia mais. Eu me olhava e dizia, meu Deus do céu, eu tô ficando só cadavérica, o couro e o osso, né? E fiquei, de fato. E ficou, de fato, realmente. Então, o isolamento era acordar, quando eu tomava uma medicação, que eu acordava e dizia, não acredito que eu acordei. O desejo era ficar dormindo. Eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, eu não quero cuidar de filho, eu não quero nada. Eu não quero. São sintomas bem característicos da depressão profunda, né? Realmente você perdeu o desejo de viver. É o desejo de viver. Essa é uma característica bem marcante da depressão profunda. E lembrando que
a depressão, geralmente, ela é desencadeada pelo transtorno da ansiedade. Então, a gente pensa que não, mas geralmente é desencadeada pelo transtorno da ansiedade. É muito interessante. E o transtorno da ansiedade desencadeia várias outras doenças. Por isso que vem a falta de ar, né? A tremedeira, a angústia. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. Né? É um mecanismo que um vai desencadeando o outro. E aí é a importância de perceber os pequenos sinais, né? Os primeiros sinais, e buscar ajuda o quanto antes, para não chegar ao nível como você chegou. Apesar que desde os 15 anos você buscou ajuda, né? Foi medicada, mas não foi pelo o meio mais correto, porque o remédio não trata, né? Teria que ser realmente a terapia, mas a terapia convencional também você tentou, né? Tentou vários tipos de terapia e não teve o resultado, o êxito. E é muito comum isso, porque terapia convencional e medicação, ela trata o sintoma. Mas existe uma causa, que aí a gente vai chegar na causa, né? Mas antes da gente chegar na causa, Keila, quando você me procurou, você estava tomando quantos tipos de remédio? Tu lembra? Eu tomava... Olha, que eu comprava por conta própria, que eu mudava... Se automedicava, né? Eu me automedicava, fora os que os médicos já tinham passado, eu tomava em torno de uns 10. Né? Não era só o de dormir, era para ansiedade de manhã, era para ansiedade de meio-dia, era para se ter vontade de chorar, era para dormir, era para acordar. Já tinha vários. E tinha uns que eu tinha ido para um profissional mais recente daquele período, que eram bem fortes, assim, que ele falou que eu tinha um surto, né? Eu tinha tido um surto e que eu nunca mais eu ia deixar de tomar aquela medicação e que eu tinha que tomar. Ele ainda brincou, né? Uma brincadeira que eu não gostei. Fiquei bem chateada, que ele ainda brincou, disse que mesmo depois de morta, alguém da minha família ia levar aquela medicação lá no túmulo para mim. Porque você estaria findada a manter essa medicação. Exatamente. E que eu dependia totalmente dessa medicação, que eu não ia jamais deixar de tomar, até... Isso é algo muito cruel e pesado, né? Foi muito. É, muito pesado. Para uma pessoa que quer se libertar e vir um profissional e dizer assim, olha, você infelizmente tem essa taja aí, você vai ficar com ela até o último minuto da sua vida. E ele foi além, né? Porque ele disse que até depois você ia continuar. Isso é muito pesado e muito desumano. Eu acho que é muito desumano. E eu tomava... Aí, que ele tinha passado para mim já tinha sido uns 3 ou 4, que era todos assim, nesses horários. Fora os que eu já tomava por conta própria, porque, tipo, algum fazia com que eu dormisse e tal, mas outro não fazia com que eu acordasse calma. Então, eu já tomava outro para tentar ficar mais calma, não ficar, sabe, com aquelas crises. Sim. E era o coração acelerado e tal. Quando ia passando o efeito de todas aquelas medicações, que ficava uma bagunça no meu organismo, né? Eu imagino. E ali eu só ficava com remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio. Então, de verdade, eu não sei te dizer a quantidade que eu chegava a tomar por dia. Porque se automedicava e supermedicava, né? Muito. Até que depois, quando eu cheguei mesmo a querer desistir, foi quando eu disse, eu não vou tomar mais esses que ele passou, que eram fortíssimos. Eu disse, não, esses eu não vou tomar mais porque estavam me prejudicando outras coisas, então eu vou ficar tomando só esses outros, que é o que ainda dá para mim dormir, me faz dormir um pouco mais. Porque eu ajudava. Só tinha paz quando eu estava dormindo. Quando eu acordava, todo o caos acordava junto comigo. E quando eu digo o caos, não eram os problemas, assim, físicos, né? Era o caos da minha cabeça. Da tua cabeça. Era o caos da minha mente, que não tinha nada resolvido. Sim, estava realmente um caos interno. Exatamente. Eram muitos conflitos, né? Muito. E fez 2 anos da sua hipnoterapia. 2 anos que Keila toma quantos remédios? Eu não posso nem passar perto de um saquinho de chá de camomila. Não tomo nenhum mais. Nenhum mais? Nenhum mais. Nenhum. Desmamou bem rápido, não foi? Depois da bem terapia. Rápido. Eu lembro que, acho que no 2º mês da terapia, eu já estava tirando já
Já estava E eu desmamando. eu ligava para você e falava assim, tô sentindo alguma coisinha. Keila, você tá tentando tirar muito rápido, vai devagar, porque você tomou muito tempo e tal. Mas, como eu estava me sentindo bem, na verdade era o meu corpo que era viciado Na droga. E estava sentindo a falta, né? Isso. Porque existe a dependência química, né? Uma substância química que gera dependência fortíssimas, né? Então, é por isso que é bom ter muito cuidado com a questão da medicação. Não sou contra a medicação, não falo que não deve tomar medicação, não oriento nenhum paciente meu desmamar por conta própria, mas a medicação, ela tem o risco dela. Ela tem as consequências, ela tem vários efeitos colaterais de curto, médio e longo prazo. Então, a gente precisa ter essa consciência que essas medicações, elas não podem ser administradas por conta própria, apesar que a maioria das pessoas administram porque o desespero é tão grande que a pessoa quer aliviar a dor, quer saber se daqui a 10 anos se vai ter alguma consequência, né? Mas isso gera um risco muito grande. Muito, muito grande para a saúde, para tudo. Então, é bom a gente frisar aqui para ter muito cuidado com a administração de medicação, né? Não tomar por conta própria e também não se titular que precisa dessa medicação para o resto da vida. Eu falo muito isso, mas eu falo com propriedade. Sim. Eu falo... Porque você vivenciou isso na pele, né? Eu entendo que possa ser que não aconteça da mesma forma com outra pessoa, que ela não consiga, mas eu ainda digo assim, só depois que passar. O doutora queria ela dizer realmente não tem. Tente, né? Se passar por ela, se passar por outro profissional, aí eu já não recomendo. Mas, obrigada assim, pela confiança. Mas assim, eu sempre digo, não aceitar que a medicação ajuda. Porque quando eu comecei a ler a bula de algumas medicações, aí eu comecei a ficar preocupada, porque via o que ela poderia causar. E eu vi algumas coisas já acontecendo comigo. Sim. Se você me permite, eu vou falar algumas coisas aqui que aconteciam comigo. Pode falar. Por conta da medicação. Tem que falar, porque é justamente para a gente trazer a consciência para que as pessoas se percebam também, né? Então, o que acontece? Eu fazia coisas, eu dormindo ou dopada, né, da medicação, que eu não lembrava mais. E coisas até acordada também, eu falava e na mesma hora eu já não lembrava mais. Não lembrava. E eu lembro que uma noite tava eu, minha avó e minha filha. E quando foi de manhã que eu acordei, aí eu cheguei assim na cozinha, aí elas duas estavam, aí ficaram paradas assim, olhando pra mim. Aí disse, agora pode comer tudo que você comprou. Eu disse, eu comprei. Sério, você comprou. Como? A gente não sabe como você comprou. Agora que você levantou do quarto, já tarde da noite, foi na porta, recebeu esse monte de comida aí. E o rapaz lhe entregou, você comprou, tá tudo aí. Agora você tem que comer. Elas até brincaram comigo, né? Quando eu olho, bolo, cachorro quente, que você imaginar. Fizesse a feira. E eu fazia muito isso. Sem contar também, quando eu falava com algum, eu mandava mensagem para quem eu tivesse com raiva. E aí no outro dia era que eu via tudo que eu tinha falado no telefone. E eu comecei a ficar com medo de estar sozinha usando o telefone, porque eu quero que eu não ia ser capaz de fazer. Era como se tivesse agisse de forma impulsiva. E não lembrava. E quando eu fui ler, mas tinha medicação que causava demências, causava tipo um sonambulismo, alguma coisa desse tipo. Tá entendendo? Se você ler a bula, você não toma. Inclusive, esse último profissional que eu passei por ele, eu falei, mas eu vou ler primeiro a bula. Aí ele falou pra pessoa que estava me acompanhando, disse, não deixe ela ler, senão ela não vai querer tomar. Não toma, Ele falou, não deixe ela ler, senão ela não vai querer tomar. Não se lê bula de remédio. Eu disse, pois eu vou ler. Aí eu ainda tomei uns dias, porque eu fiquei na casa da família, o pessoal cuidando de mim. Aí depois que eu fui para casa da minha mãe, que aí lá já era mais eu por mim, ela não ficava tanto no meu pé me dando a medicação. Aí eu tomava e às vezes eu tomava exageradamente ou de menos. Mas aí as reações eram a mesma. Era a mesma. É muito prejudicial. Mas hoje, graças a Deus, eu não tomo nada. É muito preocupante, porque pode dar confusão mental. Muita. Demência. Isso.
reações fisiológicas, muitas reações fisiológicas dá o remédio. Entre muitas outras coisas, né? Eu tive uma paciente que ela tentou por conta do efeito do remédio. Ela estava medicada, ela tentou contra a própria vida e no outro dia ela não lembrava. Ela só lembrou, né? Só ficou sabendo no outro dia porque ela estava hospitalizada. Ela chegou a ser hospitalizada. Porque ela tomou vários remédios, ela tentou sem querer. E o próprio médico falou, provavelmente foi por conta do efeito do remédio. Ela estava medicada. Mas o médico falou, não deixe mais ela ficar, ela não pode ficar sozinha em casa. Ela não pode ficar só em casa, ela pode ter algum surto, fazer alguma coisa. Então, como é que a medicação iria me ajudar? Se ela poderia me causar isso ainda? A medicação não é a saída. A medicação, ela é viável, né? Para tirar do surto, quando ela é muito bem administrada. Mas precisa se procurar compreender de onde vem essa dor. Qual é a causa de tudo isso, né? Que é justamente aonde a gente chega aqui, né? Na causa. Keila, ela passou pelo processo de hipnoterapia há 2 anos, depois de todo esse caos que ela viveu por 35 anos, né, Keila? 35 anos de um caos e de um sofrimento, só ela sabe mensurar. Mas há 2 anos ela passou pelo processo de hipnoterapia. E eu quero que você também fale sobre esse processo, né? Que é o nosso grito de realmente existe uma saída. Né? O nosso grito é esse. A hipnoterapia, ela vem para salvar e transformar vidas. E você é uma testemunha viva disso, né? Você é prova viva disso. E fala pra gente, Keila, como foi o seu processo de hipnoterapia? Como foi pra você dizer assim, poxa, é por isso, foi por isso. E agora eu sei o que me causou todo esse sofrimento e agora eu consigo resolver. Fala pra gente. Durante esse período, né, de 2 anos que eu fiz a hipnoterapia, eu tenho vivido intensamente cada momento, né? Sim. Cada momento e principalmente respeitando o meu tempo e o meu espaço e como eu tenho que ser e agir pós a hipnoterapia, que muda tudo, né? Sim. Eu sempre digo que o momento que a gente está fazendo a hipnoterapia, a gente nunca esteve em tão total consciência, nunca se sentiu tanto quanto no momento da hipnoterapia, né? Totalmente consciente e presente, né? Consciente e presente em tudo da nossa vida. Então, quando eu cheguei a esse ponto, eu tive que também ter um pouco de paciência, né? Que ele me respeitar, porque é aquela história, é vida plena, totalmente sem problemas, não existe. Existiu, nem não vai existir, não. Então, as coisas continuaram acontecendo, nada mudou. O que foi feito de errado, né? De errado. As escolhas que não foram tão viáveis, né? Não foram viáveis, né? O que não era para ser feito, o que não era aquele momento. Então, nada mudou. Nada mudou. Mas eu mudei. Então, como foi que eu mudei? Hoje eu tenho mais consciência de como eu vou agir diante das coisas. Hoje eu sei o quanto eu quero viver. Sim. Hoje eu aceito as coisas que não mudaram, que de repente não vão mudar, mas que eu tenho que viver, seguir a minha vida, independente disso, independente de não ter o meu pai, sim, independente de não ter um companheiro, independente de qualquer pessoa, de qualquer coisa, né? Eu não posso mais me culpar, porque também eu me livrei da culpa através da hipnoterapia, né? Isso é sensacional, né? Porque nem sempre a gente erra querendo errar. Não. Na verdade, a gente erra tentando acertar, né? Tentando acertar. Às vezes, sem saber se de fato é aquilo que tem que ser feito, a gente acaba errando. E você fazendo o melhor que tinha com as ferramentas que você tinha naquele momento. Exatamente. Por isso que não é justo o julgamento e muito menos se sentir culpada. Porque você deu o seu melhor, você fez o seu melhor com tudo que você tinha, com os recursos que você tinha naquele momento, para aquela situação. Que hoje, com a vivência que você teve, resolvendo as lacunas, né, que a perca do seu pai, que todas as demandas vividas ao longo da sua vida,
até mesmo pela ausência do seu pai, foram muitas coisas que aconteceram, geraram muitas lacunas, né? Muitas necessidades e dependências. Então, com tudo isso, você respondeu ao que acontecia com o que você tinha. Com o que você tinha. Então, isso é libertador quando você compreende isso, né? É abrir uma porta gigante para N possibilidades de você viver melhor, de você fazer novas escolhas. Exatamente. Claro que hoje eu não tenho a impulsividade de fazer as coisas como eu tinha antes. Sim. Né? Não tenho mais, porque, um exemplo, a falta do pai, da figura masculina, do protetor, né? Me fez ter relacionamentos que não eram para o momento, que não era a pessoa, né? E isso me causava mais sofrimento. Mais dores, né? O que hoje eu já não busco dessa forma. Hoje, na verdade, você não tem a necessidade de suprir um vazio, né? De tampar uma lacuna. Não tem a necessidade de tampar uma lacuna, né? A lacuna já não existe mais, já é compreendida. Ela já é compreendida. O que você pode ter até a necessidade de ter um companheiro, porque todos nós temos, né? Queremos alguém para compartilhar a vida, mas não qualquer pessoa só para suprir um vazio ou uma necessidade. Tendência, né? De tipo assim, eu só consigo fazer tal coisa se eu tiver com alguém. Tiver uma pessoa. Eu só sou feliz se eu tiver alguém. Não. Eu só posso realizar tal coisa se eu tiver alguém. Já não existe mais. Hoje eu vivo o que eu nunca vivi. Eu não sentava para pôr uma mesa de café da manhã para mim. Pra tomar um café da manhã. Eu fazer uma mesa posta, tomar um café da manhã para mim. Com você, comigo. Com a pessoa mais importante da sua vida, nunca. Eu não fazia isso. Eu não tinha o prazer, o gosto de fazer um almoço para mim. Que hoje tem. Eu não tinha a preocupação de me cuidar, de estar bem, de me olhar e estar bonita para mim. Isso tudo era sempre para querer chamar a atenção de alguém, para que alguém me visse. Para que eu fosse notada, para que alguém olhasse para mim. Fosse vista, né? Para que alguém olhasse para mim e visse se eu estava bonita, se eu estava... Não. Então, trouxe toda essa realidade para mim que tem que ser vivida. Sim. Isso tem que ser vivido, né? Então, hoje eu já não tenho seguido esses 2 anos enfrentando os mesmos desafios como da vida normal de todo ser humano. Sim, né? Problemas, dificuldades, todo mundo tem, né? Às vezes até eu me chateio um pouco quando, tipo assim, porque as pessoas também querem que a gente tenha uma vida perfeita, né? Esquecem que nós somos seres humanos. Seres humanos. Interessante que as pessoas cobram algo que não tem, né? Que não tem. Não, e assim, quando às vezes acontece de se a pessoa perceber, já chegaram a falar assim pra mim, já chegou gente de toda qualidade. Imagina. Eu não acredito nessa sua mudança. Você mudou demais. Eu não acredito nessa sua mudança. Eu acredito que isso é uma capa que a qualquer hora vai cair, porque você mudou totalmente. Até o seu jeito de falar, até o seu modo de tratar as pessoas que você mais tinha raiva, que você mais critica, você hoje trata diferente. Isso, claro, assim que tinha sido válido, né? Eu tive minha mente reeducada. Exatamente. Oxi. Quando a gente se entende, é mais fácil da gente entender as pessoas. Então, quando a gente se compreende. É para qualquer momento, viu? Não deixe para chegar lá quando tiver com crise de ansiedade, com depressão. É para qualquer momento. É para qualquer momento. E para todas as pessoas, né? Porque é aprendizado, né? Reeducação. É compreender aquilo que ficou mal compreendido. E todos nós temos algo que ficou mal compreendido. Essa é a verdade. Todos nós temos algo que ficou mal compreendido. Até mesmo, Keila, porque a gente tem sistema nervoso desde a barriga da nossa mãe. Então, a gente já tem percepção emocional desde os 3 meses de gestação. Então, o bebê lá na barriga da mãe, ele já está percebendo as emoções, já está percebendo o que está acontecendo, né? E ele vai acumulando essas experiências para traçar estratégias para a sobrevivência. Porque o papel do nosso cérebro, da nossa mente, é nos manter vivo. Quer saber?
Na verdade, o teu cérebro não quer saber se você estava feliz e realizada. Ele quer saber se você estava viva, né? Então, ele vai traçando estratégias do qual, com o tempo, vai se tornando inviável e vai gerando conflitos. E é o conflito que gera o sofrimento. E é o conflito que gera os pensamentos de tirar a própria vida e o desejo de tirar a própria vida. Então, não é a nossa mente, não é o nosso cérebro. É tanto conflito, é tanta coisa mal resolvida e mal compreendida que não se vê solução, que não se vê saída, né? Então, a hipnoterapia, ela é muito sensacional por conta disso. Porque ela faz com que o seu cérebro entenda quem é você de fato. Exatamente. Quem é Keila aos 40 anos, 42 anos? Não é mais aquela menina que perdeu o pai aos 8. Não. Aquela menina que perdeu o pai aos 8 anos continua aí. Mas hoje ela está acolhida. Hoje ela entende o que aconteceu. Coisa que ela passou 35 anos sem entender, sem compreender. Então, a hipnoterapia, ela tem esse feito, né, incrível, sensacional, que é uma mudança para a vida. Sim. É uma mudança para o resto da vida. Sim. Não é para hoje, nem para 2, 3 meses. É para ao longo das nossas vidas. Eu tenho pacientes de 5, 6 anos que só fizeram uma única sessão e vivem sua terapia até hoje. Vivem sua hipnoterapia até hoje. Que estão lidando com as suas dificuldades, com os seus desafios, com mais assertividade, com mais coragem, com mais certeza que são capazes, né, de uma forma mais leve. Então, esse é o feito da hipnoterapia. Esse é a proposta da hipnoterapia. A hipnoterapia não vem para deixar a vida de ninguém perfeita. Porque não existe. Se existir, eu quero. Eu tô aí na fila, tá? Vida perfeita, sem conta para pagar, sem problema, sem ficar doente. Eu quero. Mas isso é inerente ao ser humano, né? Nós, seres humanos, a gente vai passar por dificuldades. Sim, isso é fato, desde que o mundo é mundo, né? Então, a gente vai passar por dificuldades, mas a gente precisa estar bem conosco, não é com o mundo. Porque o grande problema é que a gente quer ficar bem com o mundo, né? A gente tem que estar bem conosco para que a gente possa lidar com as situações de forma mais leve, de forma mais agradável. Eu acredito que é assim. Né? Keila, se encontrar primeiro, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E é o que acontece quando a gente faz a hipnoterapia. Exatamente. A gente se encontra. E a gente perde muito tempo, né, querendo compreender o outro. Exatamente. Às vezes a gente passa a vida toda querendo conhecer o outro, compreender o outro, entender o outro e não se entende. Então, na hipnoterapia a gente se encontra, a gente vê o caminho que estava trilhando e o que de fato tem e quer trilhar agora. As mudanças que precisam ser feitas. Exatamente. Então, as mudanças que precisam ser feitas, o comportamento. Então, tudo isso é o que eu venho aplicando na minha vida agora após a hipnoterapia. Exatamente. Né? Até mesmo porque, assim, né, a gente teve um tempo para você chegar no caos que você chegou, né? No mínimo aí 35 anos, no mínimo, porque ainda teve coisas antes, né? Mas a gente vamos botar de quando seu pai faleceu. Então, no mínimo aí 35 anos, 36 anos, né? Exatamente. Então, precisa de um tempo para resolver o caos. Claro. Né? Precisa de um tempo para botar a casa em ordem. E como eu falei, tem coisas que não vão ser resolvidas. E podem até ser resolvidas, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas a partir do momento que ela ficou resolvida em mim... E em você, está tudo certo. Mais fácil lidar. Sim. É quando entra a questão de... como eu sofri muito com a dependência emocional, que era ter... Eu me sentia totalmente dependente de ter um pai, de ter uns relacionamentos, de ter um casamento. Eu me sentia péssima, eu me sentia a pior pessoa do mundo quando o relacionamento não dava certo. Não dava certo. Porque eu dizia, pronto, eu não quero que ninguém veja a minha cara, porque eu sou uma mulher separada, sozinha no mundo. Que eu sempre sonhei, sempre quis ter uma família. Aquela família que eu tinha na infância, que perdi o pai, veja que situação. Então veio tudo à tona, né? Então, hoje já não mais. Então, mudou a realidade? Não. Não mudou. Mas mudou sua forma de ver. E de enfrentar a situação. A situação. E isso é sensacional, né? Faz com que a gente passe pelas situações com paz, com leveza, sabendo que tem que ser feito, que não vai ser mais feito. Exatamente. E que tudo tem um tempo, né? E tudo tem um jeito de ser de acontecer. Coisas vão serem resolvidas, outras não. Podem continuar assim. E tá tudo certo.
O importante é estar em paz, né? Estar em paz, não desistir, jamais, porque hoje eu não desisto. Não, isso não é, desistir não é opção. Não deu certo, não deu certo, né? Porque não tinha de dar, porque eu tinha de estar aqui, porque eu acho que... Tinha uma missão, Deus, um propósito, foi né? Deus, né? Quero enfatizar isso aqui. Sim. Que eu tinha tanta fé, conversava tanto com Deus, que aí, do nada, ó, duas coisas que não podia faltar para mim, era o remédio e a internet. Porque o remédio era quando eu estava para dormir, diminuir as crises. E a internet era para mim estar ali no celular, pelo menos vendo alguma coisa. Foi quando Deus colocou o Instagram de Keila como um anúncio. Do nada apareceu. Do nada apareceu, e acho que também como eu pesquisava muita coisa. E foi quando eu entrei no seu Instagram e acessei, comecei vendo e comecei a falar com você. Então foi Deus ali. Com certeza, ele agindo, né? Ele agindo, não é por acaso. Eu lembro quando você falou a primeira vez comigo, e todo paciente que fala comigo, né, que vai até meu consultório, eu tenho certeza que foi Deus que trouxe ele para mim. Eu tenho certeza. Porque a hipnoterapia não é algo comum, né? Não é algo que a gente vê em toda esquina. Então, quando uma pessoa entra no meu Instagram e confia no que eu tô falando e acredita naquilo que eu defendo, né, e sente confiança no que eu tô falando, eu tenho certeza que é Deus que tá agindo naquela pessoa ali. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que com você foi desse jeito, né? Não foi diferente, foi desse jeito. E eu sou muito grata e feliz, né? Faz 2 anos aí que a gente tá numa caminhada. É uma das pacientes que eu mais mantenho contato. Minha xará, né? Keila para Keila. Keila para Keila. E é é sempre muito gratificante, Keila, estar com você, né? Compartilhando da sua vida, compartilhando a sua história com outras pessoas, para que a gente possa inspirar outras pessoas, né? Levar essa mensagem de esperança, né? Que existe uma saída, que a hipnoterapia é a saída, que ele é a prova viva, né? É algo que eu sou muito apaixonada, é algo que eu acredito muito, e quando eu vejo alguém como você, que abraça essa causa e que pega na minha mão, né, para levar essa mensagem para outras pessoas, eu fico extremamente grata. Então, para externar a minha gratidão por você se disponibilizar, né, sair lá do seu trabalho, vir para o podcast, para levar essa mensagem para mais pessoas, eu só tenho que lhe agradecer. Pedir para que Deus continue abençoando, lhe guiando aí na sua nova vida, né? Que seja muita coisa para viver ainda. Muita coisa para viver, que você viva intensamente. Sim. Gratidão, de verdade. E eu quero que você deixe uma última mensagem para quem está nos assistindo, para quem está passando pelo que você passou. Eu quero que você olhe nos olhos dessa pessoa e fale para ela que está nos assistindo agora uma mensagem agora nesse Setembro Amarelo, que realmente inspire essa pessoa a buscar ajuda. Então, eu queria pedir, na verdade é um pedido, para que você não desista. Não desista jamais. Que você procure a ajuda certa, procure a pessoa certa. Se você chegou nesse vídeo agora, é porque a pessoa certa, a ajuda certa chegou para você. Né? Que você se disponha, seja forte, mais forte do que você tem sido até agora, seja mais um pouco. E se abra para essa oportunidade, né, de se cuidar e de procurar o meio correto que vai te levar à vida, a você voltar a sonhar, a querer viver de fato, né? Como se já vivia antes, agora vai ser uma nova história, vai ser diferente, vai ser bem melhor, né? Então, que você não desista, que você continue lutando com todas essas forças que há dentro de você, que você tem tido. E procure a ajuda certa. Eu sou muito feliz hoje com tudo que eu ainda vivo e enfrento, mas se não fosse a hipnoterapia, eu de verdade não estava aqui. Eu não sei como teria sido. Porque como eu tentei, né, não viver mais, então eu não sei o que teria sido se não fosse a hipnoterapia. Mas eu sou muito feliz hoje com tudo. Vivo minha vida, trabalho, me alimento super bem, sorrio, faço planos. O que dá errado, eu tento novamente. Isso tudo pós a hipnoterapia. Então eu peço para você, não desista de você. Mesmo que as pessoas desistam, não desista de você. E vamos juntos abraçar essa causa e ajudar mais pessoas. Que coisa linda. Chega, eu tô toda arrepiada aqui, Keila. Que mensagem belíssima.
Você que está assistindo esse vídeo, escute Keila, porque essa história é uma história real de superação e de vitória. E eu sou muito feliz em fazer parte dela. Eu que agradeço, Keila. A hipnoterapia salva e transforma vidas. E você, seja forte. Busque ajuda.